Boa noite a todos. É um prazer muito grande. Estamos aqui para uma live com o nosso professor, doutor Alterives Maciel, e juntamente com a Enes Fernandes, nós vamos debater aqui um tema extremamente polêmico, um tema que frequenta as nossas mesas sociais e que certamente vai gerar um debate muito interessante. O nosso tema de hoje é uma multidão de minorias. Eu, Paulo Renato, cientista político, doutorando em ciência, doutorando em psicanálise, estou aqui com um colega, Enes Fernandes, que também vai se apresentar, e junto com o nosso professor nós iremos debater esse tema. Separamos aqui importantes pontos que certamente vão gerar uma polêmica muito grande. Eu passo a palavra agora para o Enes para se apresentar, e aí a gente vai iniciar dando a palavra ao nosso querido professor. Por favor, Enes. Boa noite a todos. Como o Paulo falou, sou a Enes Fernandes, sou psicólogo, especialista em terapia de família e casal e mestrando em psicanálise pela Universidade Veiga de Almeida. Estamos aqui hoje para debater esses temas, como o Paulo já falou, que acredito que são bem atuais, né, e que perpassa as famílias, o meio social e cada um de nós aqui presente, de alguma forma, né? Por favor, Alterives, você com a palavra. Bom, eu me chamo Alterives, fui convidado pelo Paulo e pelo Enes para fazer essa fala intitulada Multidão de Minorias, e deveremos, ao longo de uma conversa entabulada por perguntas que vai se metamorfoseando, tomando a forma de uma pequena entrevista para depois virar um colóquio, uma conversação, tentar explicitar para vocês o que nós entendemos quando falamos de multidão e o que entendemos quando falamos de minorias. Multidão de minorias é uma conexão que nós estamos inventando hoje e tentando apresentar para vocês. Alterives, nós separamos aqui alguns pontos que são muito mais provocativos, são muito mais instigadores do que efetivamente perguntas e respostas. Até porque o tema merece esse tipo de tratamento. Vamos começar pela primeira. Multidão de minorias. O que você acha? Por que as minorias ganharam tanta força nos últimos tempos? Boa questão. Parto da premissa de que as minorias sempre existiram. Em toda e qualquer sociedade há sempre fugas, linhas de fugas, onde as minorias estão ali. No mundo contemporâneo, elas apareceram com maior contundência. Creio eu que nos últimos 50 anos foi possível pensar em uma diversidade de minorias, e essas minorias ganharam voz, conquistaram os meios de comunicação, participaram ativamente de movimentos subversivos e revolucionários e foram, aos poucos, se tornando visíveis aos nossos olhos, de tal maneira que nós pudemos, durante 3 ou 4 décadas, assistir uma diversidade de minorias que compuseram conjuntamente o tecido da sociedade contemporânea. Multidão, como você trouxe de uma maneira muito apropriada, é um conceito mais recente. Eu entrei em contato com o conceito de multidão através da filosofia do Antônio Negri e do Michael Hardit. A multidão foi definida naquela ocasião como uma multiplicidade de diferenças, e essas diferenças foram devidamente implementadas a partir de uma perspectiva política exercida fora do sistema da representatividade. Aqui, hoje, nós estamos propondo uma conexão entre a noção de minoria e a noção de multidão, ao inventarmos o sintagma multidão de minorias, para podermos apreciar o contemporâneo, né, pela lupa da diversidade que o habita e que nem sempre a gente consegue visibilizar. Muito bom. Enes, quer fazer algum comentário?
É interessante quando a gente fala de minorias, que a gente pensa em números, né? Uma pequena parcela da sociedade que esteja marginalizada, né? Na sociedade devido aos aspectos diversos, como econômicos, sociais, culturais, físicos ou religioso, ou de gênero, orientação sexual. Mas se a gente for, eu estava olhando mais cedo a última pesquisa do IBGE, que diz que somando essas minorias que a gente está falando hoje, em números, é muito maior do que a metade da população, né? Se negros, índios, homossexuais, todas essas pessoas que a gente está trazendo hoje como minoria, se for colocar em número de pessoas, dá quase 54% da população. Então, isso é muito interessante. Minoria, porque não porque são poucos, né? Mas porque possui poucos direitos garantidos ou poucas representatividades na instância de poder e poucas visibilidade no cenário social atual, né? Mas, como eu falei, em número de pessoas, são multidões, são a maior parcela da sociedade. Se for somar negros, né, homossexuais, todas essas pessoas que a gente está trazendo hoje como minorias. Então, eu achei bastante interessante e por isso eu quis trazer esse ponto para reflexão, como reflexão também. Eu acho que é interessante essa posição, mas se os senhores forem fazer um exercício de reportagem, a gente vai ver que essa questão de minoria é uma questão muito recente, né? E vamos tentar caracterizar essa temporalidade. Recente o quanto? Quer dizer, essa discussão, e aí é uma pergunta que eu faço a você, Alterives, e deixo também o Aenes aqui, isso a gente pode dizer que isso começou quando? Começou na década de 60, com os movimentos a partir dali da Stonewall, começou com os movimentos das minorias do feminismo de 68, enfim. Quando é que você acha que isso aí aflorou dentro dessa discussão, dentro da sociedade? É uma boa pergunta, mas eu prefiro não escolher uma data única, mas lembrar diversos movimentos minoritários que nós pudemos assistir durante o tempo em que participávamos, né, de todos esses movimentos que ocorreram há 50 anos atrás. Você lembrou Stonewall, que foi um movimento minoritário LGBT, que infelizmente teve que colidir com a repressão policial, mas era com certeza um movimento libertário, onde eles afirmavam as diferenças deles a partir, olha só, de um ato de fala, de uma expressão por intermédio da fala. Mas nós poderíamos lembrar também, olha só, os movimentos gays que ocorreram na Califórnia, em São Francisco, onde eles propuseram a construção de um modo de vida gay também, e aquilo aconteceu como uma prática de resistência. Nós podemos lembrar também maio de 68 e os movimentos minoritários dos estudantes que estavam se insurgindo contra os valores estabelecidos, numa espécie de revolução completamente atípica, porque o que estava em questão era questionar os valores estabelecidos. Nós podemos lembrar também Woodstock, que era ali uma multidão de minorias curtindo rock and roll. E era muito interessante poder pensar todos esses movimentos da década de 60, da década de 70, como movimentos revolucionários. Mais próximos da gente, nós podemos falar de minorias punks, podemos falar de minorias queers, podemos falar de uma forma mais anterior, né, lá atrás, a minoria beatnik. Poderíamos falar de minorias negras, minorias gays, minorias de tudo quanto é tipo, e fomos percebendo aos poucos de que existia uma multidão de minorias, o que talvez nos fizesse suspeitar da existência de uma maioria, tá, uniforme e homogênea. A impressão que eu tenho é que quando a gente se aproxima cada vez mais da noção de minoria, a ponto de constatar
a existência de uma multidão de minorias, talvez o conceito de maioria é que tem que ser refeito, porque talvez ele seja um conceito vazio que não represente ninguém. Mas vamos tratar disso daqui a pouco. Nossa conversa visa falar dessas minorias que foram, tá certo? Assistidas por todos nós. Nessa conversa, nós estamos falando de uma multidão de minorias que a gente não precisa interpretar para saber que elas existiram, porque elas ganharam voz e visibilidade. Esses movimentos ocorreram, né, nas 5 últimas décadas, são movimentos que perpassam o contemporâneo de toda a gente. E eu falo de minoria para vocês a partir de uma fala conceitual que eu pude depreender da filosofia do Deleuze e do Guattari, que construíram, certa vez, uma filosofia voltada para as minorias. Mas talvez não seja o momento ainda de inserir os filósofos aqui. Basta dizer, nesse momento, que essas minorias que foram cantadas pela filosofia já existiam antes do filósofo tomar a palavra. Esse é um evento para Stonewall, para o movimento punk, para o LGBT, para o movimento gay ativista, para o movimento, tem um movimento aqui que foi inventado, homoafetivo, que é diferente de homossexual, o movimento queer, tá? Todos os movimentos ditos minoritários que fizeram a novidade do contemporâneo. Eu acho que nesse aspecto, o Alterives, talvez fosse interessante, se o Aenis concordar, a gente dar uma pincelada, antes da gente continuar, na diferença entre gênero, sexualidade e sexo. Eu acho que cabe muito bem a gente conversar um pouquinho sobre isso, antes da gente prosseguir aqui nas nossas provocações, até porque essa diferença também não deixa de ser uma grande provocação. Aenis, você quer comentar alguma coisa antes da gente passar para o Alterives sobre essa diferença de gênero, sexualidade e sexo? Eu queria comentar algo que o Alterives falou, de repente eu deixo essa última fala sua para ele prosseguir. É interessante tudo isso que o Alterives falou, né, sobre vários grupos, né, que iniciaram a sua luta, né? A gente não tem apenas um grupo como marco inicial, mas vários grupos, né? São Francisco, em Nova York. Então, são vários grupos que começaram as lutas e que, se hoje tem alguma conquista, especificamente quando se fala de relacionados aos gays, aos homossexuais, essa luta começou lá atrás, na década de 60, em vários lugares, né? E prosseguiram durante todos esses anos, até para que hoje pudéssemos falar sobre homoafetividade, como a Alterives falou agora, como o professor Alterives acabou de falar, sobre esse termo que é recente, é novo, talvez relacionados aos gays possa ser o termo mais novo, que foi criado na década no ano de 2000, pela desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul. Então, como proposta de desvincular do preconceito, né? E como um modo de vida, como uma relação pautada no afeto, afetividade. Então, hoje, quando a gente fala de relacionamento homoafetivo ou de família homoafetiva, tem como base esse afeto que foi criado a partir de 2000 com esse termo afetividade, né? Então, acho que era isso que eu queria comentar, e eu passo para o Alterives para prosseguir com as perguntas que você falou sobre gênero e sexualidade. Bom, se vamos discutir políticas de gênero, sexualidade nos termos que foram estabelecidos por Freud nos 3 ensaios da sexualidade, pulsão sexual, tá? E sexo numa perspectiva minoritária, a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é a ideia de que a heterossexualidade é natural e normal, para tentarmos pensar a heterossexualidade como uma construção de poder, tal como foi analisado perfeitamente por Judith Butler,
quando ela pôde, no livro dela, Problema de Gênero, pensar essa heterossexualidade como uma heterossexualidade compulsória, tá? Desconstruir essa ideia de um sexo heteronormal para poder pensar a sexualidade, o sexo e o gênero dentro de uma perspectiva plural e libertária. Ao desfazer a ideia de normalidade, mostrando que ela é uma construção de poder, talvez a gente possa, nesse deslocamento, tentar pensar a diversidade dos sexos, das escolhas sexuais e dos gêneros dentro de uma perspectiva ética e política, que creio ser essa a nossa proposta que vai estabelecer uma coalizão entre nós três. Então, na verdade, você está dizendo que o gênero é uma construção do sujeito? Não do sujeito, é uma construção social, é um construto social. E que o sujeito criado num determinado dispositivo, ele é adestrado para ser heterossexual, homem, macho, dominador, e ele não entende que esse dispositivo é um dispositivo de poder heteronormativo. Ao se colocar na obrigação de ser macho, ele quer pertencer a um regime majoritário e sofre por isso, porque ele nunca vai estar à altura desse modelo que lhe é imposto de fora. Por outro lado, quando esse modelo passa a vigorar na cabeça da gente, as pessoas que não estão encaixadas dentro desse modelo são chamadas de marginais. Em diversos casos, são chamados até de psicóticos ou de doidos, porque não fazem questão de pertencer a nenhum modelo e buscam a afirmação das suas diversidades, das suas diferenças, fora dos modelos institucionalizados. A ideia que eu tento perseguir quando eu estou falando de uma diversidade de minorias é preciso pôr fim a todo e qualquer modelo heteronormativo, para a gente poder pensar em liberdade de escolha fora dos gêneros devidamente cartografados pela política da representatividade. Interessante. Não é? Interessante. Quer acrescentar alguma coisa, Enes? Sim, é interessante essa ideia porque dá uma possibilidade de pensar diferente do que, sei lá, desde que a gente nasceu, a gente vê falando como natural e como normal ou como modelo a ser seguido, né? Esse modelo heterossexual e que, de alguma forma, a criança é preparada desde que nasceu ou desde o ventre materno, né, talvez, para quando já sabe o sexo, para ser esse homem, ou essa mulher nesse sentido, mas especificamente esse homem e que de alguma forma acaba construindo um machismo, talvez, né? Quando se pensa apenas nesse modelo normativo como natural, e se isso é natural e é normal, e os modelos que não seguem essa heterossexualidade são o quê? São anormais, são doentes, são marginais, né? Então, marginais, exatamente. Então, é interessante essa ideia que nos leva a questionar e a pensar outras maneiras, né? Outros modos de vida, né? Como a ética, né? Perfeito. Otávio, você mencionou, vamos trazer um pouco a filosofia para essa discussão. Você mencionou Félix Guattari, você mencionou Gilles Deleuze e você mencionou o Antônio Negri. Qual é o papel desses três filósofos nessa discussão que a gente está tendo? Três, e eu acrescento mais um, que é o parceiro do Negri, o Michael Hardt. Negri e Hardt escreveram um livro intitulado Multidão, que foi o segundo volume do primeiro livro, que veio com o título Império. E o Deleuze e o Guattari, juntos, tentaram conceituar a minoria, estabelecendo na obra deles uma diferença entre minoria e maioria fora da perspectiva estatística. Eles disseram que minoria e maioria são conceitos que devem ser definidos a partir de uma definição preliminar da maioria.
A maioria supõe um modelo, né? Que você, para pertencer, tem que estar conforme a ele. Um modelo majoritário, dominador. Esse modelo majoritário, dominador, reúne uma série de atributos. Atributos estes que vão constar como indispensáveis para que você se sinta parte de uma determinada maioria. Por exemplo, homem, heterossexual, dominador, bem-falante, europeu, civilizado. Olha a quantidade de atributos que é necessário para fazer parte da maioria. Nem um europeu, Branco, né? nem um europeu médio se sente parte integrante da maioria. Aí, quando o Deleuze e o Guattari começam a mostrar que maioria é um modelo, eles começam a dizer que esse modelo é hipócrita, porque ele não representa ninguém. Ninguém está à altura desse modelo para poder se considerar parte integrante de uma determinada maioria. Ele é, na realidade, um modelo de poder que oprime todas as minorias. Por outro lado, o Deleuze e Guattari definem a minoria como aquilo que não tem modelo e que se orienta na perspectiva do devir. Fazer parte de uma minoria é agir sem modelo. Fazer parte de uma minoria é agir fora do modelo. E aí, no momento em que eles começam a dizer que maioria enquanto modelo não representa ninguém, é um padrão vazio, que é vazio mesmo, está lá enquanto modelo para poder botar todo mundo oprimido, tá? Eles começaram a dizer que fazer parte da minoria está do lado do devir. E aí inverteram a nossa equação, dizendo assim, nesse aspecto, todo mundo faz parte de uma minoria. Minoria chinesa, minoria africana, minoria gay, minoria queer, minoria. Todo mundo faz parte de uma minoria. Todos nós, como você falou, que em termos quantitativos é bem maior, fazemos parte de uma minoria e grande parte dessa minoria não tem voz. Fica com a voz inibida, devidamente reprimida, tá? Em proveito de direitos de uma suposta maioria que não existe. Isso foi o Deleuze e o Guattari que propuseram para a gente, e propuseram de uma maneira muito interessante, onde eles criticam a ideia dos direitos da maioria, dizendo que a população, tá certo? É uma população de minorias. Anos depois, tendo me habituado com esses dois conceitos, eu fui encontrar Antônio Negri e Michael Hardt, que trouxeram de Spinoza o conceito de multidão, multitudo, e definiram a multidão como multiplicidade de singularidades ou multiplicidade de diferença. Esse conceito é bom também. Quer dizer, ele quer dizer que cada um na sociedade é uma diferença. Eu estou conversando com duas diferenças aqui agora, a diferença Paulo, a diferença a eles, a partir da minha diferença, a diferença Alperíveis, e que em cada um, olha lá, há uma multidão de singularidades, tá certo? Porque cada diferença já é uma multidão. Quando eles transpuseram o conceito de multiplicidade de diferenças para o cenário político, eles propuseram uma política de resistência dessas diferenças e entenderam que a resistência vem da multidão, que procura agir fora, olha só, do sistema da representatividade. Antônio Negri e Michael Hardt são pensadores anti-estatais, são pensadores operaístas italianos, Michael Hardt americano, Antônio Negri operaísta italiano. São dois pensadores subversivos, spinozanos, revolucionários, que pensam a prática de liberdade pela política da multidão. Isso eu aprendi mais recente, né? Minorias é um conceito mais antigo, que eu já tinha comigo desde que eu estudei Deleuze e Guattari. E multidão é um conceito que eu tomei, né? Afinidade a partir da minha leitura feita há 2 décadas, creio eu, da filosofia do Antônio Negri e do Michael Hardt. Pois bem, juntando o conceito de multidão
Ai, que beleza! Com o conceito de minoria, chegamos os três à conclusão de que, veja, agora a revolução à vera, de que existe uma multidão de minorias. Então, quer dizer que a maioria, na verdade, é um grande conjunto de minorias, né? A maioria é um conjunto vazio. É vazio. No máximo, só deve ter um lá em cima, quando muito. É vazio. Não tem ninguém lá. Tá certo? Porque não representa ninguém, impõe a todos obrigações, deveres, o que é que você precisa fazer para poder estar à altura daquele que tudo pode, tudo, e nunca vai alcançar. Tem que ser macho, tem que ser macho, heterossexual, né? Fodão, tá certo? Poder tudo. Olha lá. Agora, Alterives, nessa linha da filosofia, vamos trazer pelo menos os filósofos mais jovens agora, dessa nova safra. Vamos trazer, não é tão jovem, mas é recente. Você mencionou na Butler. Vamos falar um pouquinho da Judith Butler. Vamos falar um pouquinho da Beatriz Preciado, que é jovem, tem menos de 40 anos. E a gente pode também falar sobre a Donna Haraway, apesar dela ter 75 anos, mas ela transita muito bem nisso. O Aenes pode também, enfim, dar as suas contribuições, mas são três filósofos jovens, ou pelo menos recentes dessa safra, né? A Butler tem 64 anos, a Dana tem 75, mas a Preciado, que mudou de nome, que hoje se chama Paul B, e mais preserva o B de Beatriz, que era o seu nome original, tem 40 e poucos anos, essa filósofa espanhola, que também transita muito bem nessa área. O que você tem a nos acrescentar sobre a filosofia dela, sobretudo a Judith Butler, que é extremamente polêmica, que é a defensora da ideologia do gênero? De onde elas partem, é preciso assinalar, né? Creio eu que elas partem de alguma coisa que foi disparada pelo Michel Foucault, naquele livro intitulado A Vontade de Saber, História da Sexualidade, volume 1, quando Michel Foucault, naquela ocasião, colocou em evidência as relações de poder no campo das ciências sexuais. O livro do Michel Foucault é muito interessante, porque ele coloca o dispositivo das ciências sexuais como um dispositivo de poder saber, né? Dispositivo esse que produz, olha só, sujeitos sujeitados, heteronormatizados, completamente afinados com a política normativa que está sendo implementada pela ciência. No momento em que o Foucault disse isso, foi um escândalo na Europa. Isso aconteceu em 1976, o livro bomba, porque ele não poupou ninguém. E nesse mesmo livro que ele fala disso, de uma heteronormatividade incidida sobre o sexo, sexo soft, disciplinado, ele propôs nesse livro bomba a ideia de resistência. Foi daí que tudo surgiu. Ele falou: onde há poder, há resistência. Existem práticas sexuais não normativas, resistentes, práticas sexuais entendidas como práticas diferentes das práticas heteronormativas. Entretanto, ele não definiu, porque ele denunciava no livro a ideia de que todo mundo devesse ter uma identidade sexual e devesse se definir por essa identidade, por essa escolha, que, segundo Foucault, não é natural, é produzida. No momento em que o Foucault começa a falar isso, ele começa a dizer que toda vez que você se apresenta na sociedade para dizer que você é homem, é hetero, essa merda toda, você está, de alguma maneira, se conformando a um determinado modelo, onde você foi educado, adestrado para pensar dessa forma. No momento em que Foucault começa a falar isso, que as mulheres histéricas, as crianças onanistas, tudo isso foi produzido numa merda de uma sociedade chamada sociedade disciplinar. No momento em que Foucault começa a descrever isso,
e fala nesse mesmo livro... Sociedade de panótipo. A sociedade de panótipo. Isso aí. Modelo panótipo. Modelo panótipo. E fala nesse mesmo livro dessas práticas de resistência, ele não desenvolveu, porque ele foi estudar os gregos para falar lá nos gregos das práticas de si ou do cuidado de si. Mas as teóricas queer, tá? Pegaram carona nesse movimento que foi suscitado por Michel Foucault e desenvolveram cada uma da sua maneira, olha só, práticas de resistência. Então, eu entendo Judith Butler como sendo uma teórica que milita na área da resistência, denuncia a heterossexualidade compulsória como sendo uma matriz de poder, entendo assim. Ela diz que o sexo é performativo e o gênero também, e que a ideia de sexo natural, por ser heterossexual, é falsa e produzida. E propôs uma prática de resistência extremamente interessante, onde ousou falar de paródia. E elegeu como heroína dessa paródia, ai que coisa interessante, a drag queen. Uma hora dessa, ele vai trazer uma drag para cá. A drag queen. Na próxima live a gente vem caracterizado, tá bom? A gente vem caracterizado, vamos trazer para cá uma drag queen. No texto da Judith Butler, a drag queen é uma mulher falsa, fake, mas que, quando ela começa a performatizar o estilo drag dela, ela fica muito parecida com uma histérica. E de tal maneira que, se você colocar uma histérica ao lado de uma drag queen, você não sabe direito quem é a mulher e quem é a drag, porque elas se tornam indiscerníveis uma em relação à outra. Muito bom. Muito bom. Quem é a mulher e quem é a drag? Porque a histérica é a mascarada, né? É a hipermulher. E a drag faz a paródia disso. E foi genial quando ela botou isso no texto dela. Olívio, posso fazer uma provocação muito... Mas deixa eu terminar. Você me perguntou três. Agora, deixa eu falar aqui. Você perguntou as três, eu deixo eu falar das outras duas. Sim. Você está esquecendo. Faltou apreciado. Não, e a Donna Haraway. Donna Haraway construiu um movimento ciborgue. E nesse movimento ciborgue, a resistência migrou, tá, para a relação homem-máquina, onde ela valorizou as máquinas informáticas, que viabilizam, inclusive, esse evento agora. É um evento ciborgue. Estou conversando com 2 amigos ciborgues que eu tenho. Tá certo? 2 amigos ciborgues, a minha máquina está aqui, tá certo? E que isso também é investimento de desejo, porque são máquinas de informação investidas de componentes libidinais, e que à distância nós podemos fazer essa hibridização acontecer. O ciborgue não tem filiação, ele não vive a separação natureza-cultura, porque não estabelece a separação homem-animal, já que ele coloca a máquina para poder profanar essa dualidade. Na política ciborgue vigora um regime de alianças, é um regime lateral. Na política ciborgue, o ser humano se conecta com o mundo à distância e faz, por intermédio de tais conexões, olha só, circuitos de desejo que são verdadeiras práticas de resistência no mundo contemporâneo. A terceira teórica do movimento queer começou se chamando Beatriz Preciado e hoje se chama Paul B. Escreveu um livro sensacional intitulado Manifesto Contrasexual, para questionar o discurso oficial da sexualidade e pensar no manifesto contrasexual práticas libertárias onde a distinção homem e mulher deve ser abolida e todo mundo passa a ter o direito de se chamar corpo falante. Estou aqui conversando com 2 corpos falantes, um corpo falante chamado Paulo Renato, um outro corpo falante chamado Aenis Fernandes. 2 corpos falantes, mais um terceiro corpo falante chamado Alteride Maciel. E que todo mundo tem o direito, na condição de corpo falante, de assumir toda e qualquer posição na ordem da significância,
e usufruir do seu corpo dentro de uma prática de resistência, sem a necessidade de estar sendo definido dentro de uma determinada sociedade a partir de padrões heteronormativos que fixam a posição do homem e a posição da mulher. Nesse livro, ela propôs que nós destituíssemos o falo simbólico. É um livro curioso, extremamente curioso, que é um livro sobre dildos. Eu não estou brincando, mas não é uma piada. É um livro sobre dildos. Não é uma piada, por favor, não me entendam, não é uma piada. Ela elege o dildo, que é um pênis de plástico, tá certo? Como objeto do livro, propõe uma dildotectônica, com a distribuição de dildos para homens e para as mulheres, tá certo? E é um livro que propõe acabar com essa diferença anatômica para pensar através de práticas de resistências. Olha só, uma pluralidade de sexos, todos eles incrementados dentro de uma perspectiva, no meu entendimento, na minha leitura, minoritária. O que é que a gente tem quando a gente explica Beatriz Preciado, Donna Haraway, Judith Butler na perspectiva daquilo que a gente está montando hoje? São 3 práticas minoritárias, é isso que eu estou tentando entender, de movimentos feministas de resistência, tá? Que estão tentando acabar com uma concepção de sexo orquestrada a partir de modelos majoritários. Mesmo que elas não citem, talvez a Paul B. cite, mas a Butler não cita e a Donna Haraway cita muito pouco, mesmo que elas não citem, volto a repetir, Deleuze e Guattari, tem algo de Deleuze e Guattari naquilo que elas fizeram. Sim, creio eu. Vamos lá. Mas a provocação que eu estava querendo, já que a gente estava usando tanto o exemplo da Judith Butler quanto a Paul B, e até do próprio Foucault, afinal de contas, Foucault foi o primeiro grande expoente da França a morrer de HIV, enfim, ele era casado com outro filósofo. A provocação, e aí a provocação mesmo, né? O que eles escreveram, principalmente a Paul B, que ele é muito agressivo no texto, não é na verdade alguma coisa que venha a legitimar a própria existência de cada uma delas, e aí eu estou falando no caso da Judith, do Paul B e do próprio Michel Foucault. Isso não seria uma grande defesa para legitimar quem propriamente eles eram? E essa é a minha provocação. A identidade de cada um, né? Pelo contrário, eles poderiam, porque tem autoridade para isso, falar de um lugar majoritário. Eles injetaram na voz a minoria que eles são. Isso é muito interessante. Porque tem gente que bota o seu lado minoritário no armário para virar político, para a multidão. Não é o caso do Foucault, nem é o caso dessas teóricas queer. O que eu quero dizer é, se todas as minorias, incluindo aqui nós, né, tivesse a audácia que esses autores tiveram, ou seja, tomar a palavra e falar a partir de si, e não tentar ser o representante, o Messias da multidão, o mundo seria muito mais libertário. O problema é que as minorias, às vezes, ficam com medo de entidades messiânicas, tá, que vendem promessas vãs para poder salvá-las. A tese que eu estou tentando defender com vocês aqui é: somos todos minorias e não precisamos de ninguém para nos salvar. É isso. E enquanto esse ideal a gente não está correndo risco. A gente não está correndo o risco de criar uma sociedade dos ofendidos, não, né? Não, uma sociedade dos ofendidos é a sociedade dos ressentidos, porque não fazem parte do direito da maioria. Para mim é muito lógico. Quando você cai no ressentimento, é que você queria fazer parte dos direitos da maioria. Para mim é muito lógico. O que não tiveram coragem de dar voz àquilo que pensa ou que defende, né? De alguma forma, né? Vou dizer de uma outra forma que vai ficar claro. Todo mundo bota a sua diferença no armário para ficar igual a todo mundo. Isso é uma sem-vergonhice.
É uma tremenda semelhança. Para entrar no padrão, né? Normativo, né? Para fazer parte desse... Para entrar no padrão normativo. Eu vou recomendar análise para essas pessoas, para que elas possam encontrar as diferenças singulares delas. Está no armário lá, recalcada. Não, eu sou homem, sou isso, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. E uma diferençazinha bem recalcada lá, que com anos de análise talvez apareça. Tá, né? Parto dessa premissa de que essas diferenças estão aí, mas não devidamente afirmadas, não devidamente, olha só, expressas. É necessário tomar voz e dizer, porque analiticamente, clinicamente, todo ser humano é uma diferença. Sim. Todo. Eu estava pensando exatamente isso. Eu parto disso, dessa Porque premissa. quando a gente fala de diferença, né? Às vezes a gente fala de diferença, a diferença de identidade sexual, por exemplo, é apenas um aspecto, mas se a gente for olhar a diferença como humano, todos nós somos diferentes, né? Para chegar na diferença sexual, por exemplo, a gente já é diferente como humano, né? Como você falou, nós três aqui falando, cada um com a sua diferença, né? Então já parte por aí. Talvez se cada um pensasse dessa maneira, que somos diferentes como ser humano, do momento que eu olho para o outro, talvez quando chegasse nas peculiaridades como identidades sexuais, talvez ficaria mais fácil ou menos difícil lidar. O preconceito talvez diminuiria, né? Quando a gente vê que a diferença parte desde pessoas fisicamente, de todas as formas que você olha para o outro, somos diferentes, né? Então, é bem mais amplo essa diferença, né? Muito mais. Começa como ser humano, né? Muito mais. Agora, muito mais amplo. Agora Alterives, ainda na nossa linha de provocação, a gente basicamente passeou aí pela década de 60 e viu que ali poderia ser talvez um ponto de virada. Ali, possivelmente, a gente tirou a família do padrão que ela tinha e deu uma ênfase ao indivíduo, né? Eu até arriscaria dizer que a família deixou de ser a célula da sociedade e o indivíduo passou a ser a célula da sociedade, né? O indivíduo ganhou corpo até por participar dessa minoria. Aí a minha pergunta provocativa seria o seguinte: a gente não deu um impulso ao movimento do individualismo a partir de então? Ou seja, o individualismo não seria um efeito colateral de todo esse movimento que a gente viu a partir da década de 60? Não, o individualismo não é um efeito colateral. O individualismo é a marcha do poder para sufocar as minorias, impedir que elas formem grupos. É isso. O individualismo é um sintoma de uma sociedade capitalista, onde as minorias foram sufocadas e os indivíduos passaram a existir num regime fictício de autossuficiência. Eu penso assim, individualismo é o paroxismo das relações de poder, tá? Que começou lá na sociedade disciplinar e culmina hoje no mundo contemporâneo, onde está todo mundo muito individualizado e deprimido. Na merda. Na merda mesmo. Individualizado, deprimido, tentando viajar numa rede, mas não consegue nem se conectar na rede, porque por excesso de obsessão fica à distância, olhando como se estivesse vendo um frango na vitrine que não pode comer, pô. É terrível. Terrível isso. Terrível. As práticas minoritárias não são práticas individualistas, porque são práticas coletivas. E você só pode entender que você faz parte de uma minoria se você não se entender mais como indivíduo, mas se você se entender como um coletivo. Por detrás desse indivíduo chamado Aenes, por detrás desse indivíduo chamado Paulo, tem um coletivo, às vezes recalcado. Neurótico de preferência, né? Não psicótico. Neurótico, com certeza. Eu ia falar isso, de preferência neurótico. Isso. Preferência neurótica, né? Isso. Tem um coletivo aí. Esse coletivo que me habita, eu tento fazer na sala, nas aulas, em tudo quanto é lugar. E pego cartografias que vêm de Lacan, de Foucault, dessas pessoas, porque com essas cartografias a gente vai construindo uma interdisciplinaridade e proporcionando produções de dissertação, de mestrado, de diferenças. Michel Foucault é um grande aliado que eu uso,
porque eu tento pensar com Michel Foucault práticas de liberdade, práticas de si. O Antônio Negri é um outro aliado, porque o Negri me dá uma chave para eu poder pensar uma política séria fora, tá, da lógica do individualismo. O Negri fala de multidão, de singularidades e não de indivíduos. Tá? O Deleuze me dá uma chave muito interessante para a gente poder pensar devir minoritário, que é o oposto de um individualismo, de um cara doidão que entra num devir, tá certo? Que começa a explorar os espaços nômades da cidade do Rio de Janeiro, diferentemente do neurótico que se tranca no apartamento para ficar assistindo à distância cenas que ele veta ou recalca, impossibilita de poder participar. Multidão de minorias é uma política anti-individualista, sim. É uma política... Alguma consideração, Enes? Não, estou satisfeito. Acho que podemos... Agora, o Alterives, como é que fica a estrutura da família, né? Vamos falar um pouquinho de laço social, né? A estrutura muda? O que você vê? A gente está fazendo show de bola. Quem vai falar de estrutura de família vamos falar um pouquinho de laço social. A gente pode até invadir aqui outro tema. A gente pode até trazer Lebron para essa história, né? Jean-Pierre Lebron, que é um psicanalista que estuda muito laço social. Mas o que você tem a dizer do que a gente pode esperar de uma estrutura familiar daqui por diante? Não sei se a pergunta é o que a gente pode esperar, porque a família é uma instituição tão consolidada, de uma maneira tão milenar, que esperar alguma coisa da família seja em vão. O que a gente pode pensar das famílias contemporâneas que já existem? Porque eu vejo famílias extremamente estranhas, que são famílias gays, famílias homoafetivas, que o Aene está pesquisando sobre elas agora, tá certo? Por isso que eu trouxe esse tema aí, que eu acho que ele pode acrescentar. A Aene está pensando isso agora. Famílias homoafetivas completamente estranhas, há 50 anos, 60 anos, impensáveis. Exatamente. Impensáveis, completamente impensáveis, elas estavam no gueto, altamente marginalizadas, hoje elas estão contempladas pela lei. Não é isso? Quando você começa a pensar a família contemporânea, aquela família nuclear burguesa do século XIX, do tempo de Freud, está minada. Está minada. Está minada, é um fato. É um fato. Aquela família continua a existir, mas cheia de furos. Cheia de furos. As lateralidades estão cada vez mais presentes. Eu vejo isso. Aliás, aquela família burguesa, ela é o padrão inicial da psicanálise, hein? Foi de onde Freud partiu. Isso, não, mas não foi Freud descreveu isso, que era o tempo dele. Moral sexual civilizada. O modelo dele era esse, né? Ele descreve a partir do modelo dele e faz a psicanálise disso aí. Hoje, século XXI, terceiro milênio, não há mais possibilidade da gente se inspirar nesse modelo. Porque contemporâneo é isso que a gente precisa entender e deixar de ser cabeça dura e não querer entender. O contemporâneo, em qualquer época, tá? É o lugar do novo, do intempestivo. E ser contemporâneo é se abrir para o novo, para aquilo que a gente ainda não sabe, para poder fazer valer algo de diferente na face da Terra. Tá? Especular como vai ser a família, não ouso. Mas como ela está se dando hoje, é só uma questão de percepção. O Aene está pesquisando, por exemplo, famílias homoafetivas. Até porque isso que você falou, né, Alterives, de que a família burguesa, como a gente pensa, o pai e a mãe com o filho, está minada. Até porque se existe hoje essas famílias homoafetivas que a gente está falando, foi porque na década de 60, a partir do divórcio, possibilitou novas configurações, né? Desde recasamento, mãe com filho sozinho, ou pai com filho sozinho, ou às vezes até eram casados, mas na verdade tinham orientação
homossexual, e então deu margem, deu liberdade para a pessoa criar o seu modo de vida. Então foi a gente pode falar que a partir da década de 60, com a lei do divórcio, né, que deu margem para essas novas configurações existirem, né? E hoje a gente poder falar de famílias homoafetivas, que é um dado social estatisticamente comprovada e que está criando, né, procurando, construindo o seu modo de vida como ética, não para substituir essa família burguesa, não para acabar com ela e substituir, não é isso, mas que possa ser uma nova maneira, uma nova forma, uma nova configuração de família da sua maneira, não que vá substituir, como eu falei, não vai acabar com a outra, mas que tem espaço para todas as formas de famílias, né? Show. Então, acho que é interessante pensar um pouco assim também. Não, você trouxe um elemento que estava me escapando, muito bom, por sinal, que é a estrutura familiar pode ser até uma reprodução da velha família. É pai, mãe, filho, embora seja pai, mãe, gays e filho. E você coloca que, no interior dessa estrutura, que pode até ser uma reprodução do modelo arcaico, modos de existência estão se constituindo. Eu acho que é mais por aí mesmo. Quando eu falava de vazamento, eu estou falando desses modos de existência singulares que estão ocorrendo no interior de uma instituição já conhecida, mas fazendo acontecer pelas vias laterais coisas que não estavam prescritas no código da família arcaica, que é o que você está colocando. E quando a gente começa a se interessar por modos de existência, aí tem um tema bom também para os três pensar, né? Porque foi essa ideia que surgiu da nossa conversa. Talvez o mais importante seja aí precisar o lugar da ética. Exatamente. Tem que se construir uma nova ética. Uma nova ética. Seja importante precisar o lugar da ética, trazendo a questão da ética no modelo proposto pelo Foucault, prática de resistência e prática de si. Tá certo? Para que a gente possa pensar isso não como uma degradação do modelo antigo, nem uma reprodução do modelo antigo, mas na construção de novos modos de vida. Eu acho show de bola aqui. Você está fazendo uma pesquisa nisso. Sim. Pensando a ética nas relações homoafetivas fora da normatividade. De alguma maneira... Que a gente chama de ética da família homoafetiva, né? Que é esse modo de vida, né? Que a gente chama de ética da família homoafetiva. Ética, vamos botar assim, até para ficar mais forte ainda, das relações homoafetivas. Exatamente. Que contempla todas. Que contempla todas. Das relações homoafetivas, que contempla todos. No outro caso, a nossa pesquisa é sobre corrupção, e a corrupção, com certeza, tem a sua origem no modelo majoritário. A fonte da corrupção não é a minoria, não. É o Messias, é o poder, evidente. É o poder, exato. É isso. Que perpassa as relações, nesse poder que perpassa as relações. É isso. Na história do Brasil sempre foi isso. A gente se encontra, exatamente. Sempre foi isso. O colonizador que vem de fora. Não é isso que você narra? Brilhantemente. Exatamente isso. As minorias querem fugir desse modelo. É um modelo autoritário, majoritário, dominador e corrupto. Eu não sei quanto tempo nós temos, Walterismo, mas eu acho que a gente deve estar indo no final do nosso tempo. Mas eu acho que a gente pode encerrar com essa sua proposição, que eu acho que é a síntese de tudo, que é se construir e se pensar, obviamente se discutir uma nova ética. Eu acho que toda essa questão de laço social, enfim, a nossa psicanálise, eu acho que ela passa pela construção e pelo pensamento de uma nova ética. Eu acho também. Acho que essa abertura que a gente conquistou hoje, nós três, é apenas um disparador de questões que vão sendo amadurecidas e trabalhadas em lives futuras. E acho de extremada importância trabalhar esse tema de uma forma mais aprofundada, multidão de minorias, num momento político onde essas minorias estão sendo sufocadas. É importante dizer isso agora. É muito importante dizer isso agora, porque na década de 60 a gente tinha essa explosão dessas minorias, década de 80, mas hoje me parece que tudo isso está sendo sufocado.
há a possibilidade de estarmos num estado de exceção, essa possibilidade está no ar, e que, a partir de um determinado momento, a expressão democrática do povo possa ser inibida na rua pelo poder policial. Exatamente. É como Tá se fosse certo? uma contra-reforma. Exatamente. Isso. É extremamente perigoso dizer coisas hoje. Isso é uma ameaça à democracia, mas penso eu que é hora de dizer. O trabalho da direita é um trabalho messiânico, que é assim que ela sempre trabalhou, onde um cara é eleito representante de uma maioria que não existe e vai capturando todo mundo. Vai capturando todo mundo com discurso de salvação. Terrível, né? Isso também é Brasil, com discurso de salvação. A cada 8 anos aparece um novo Messias. É um negócio sério. Modelo bem gramsciano, né? A gente já conhece bem. Isso. O modelo gramsciano, né? Isso. O Brasil, por outro lado, é um país de minorias, que não tem raça branca hegemônica aqui, é tudo pardo, mestiço, índio, diabo, tá? E um país de minorias mal assumido. Exatamente isso. Mal no primeiro assumido. censo do Brasil, 1872, o primeiro censo oficial do Brasil de 1872, a maioria já era negra e parda. No primeiro censo. É exatamente isso. Que isso. É interessante pensar nisso, né, Altair? Nesse momento que você falou política, de alguma forma dar voz, por mais que fala que a minoria tem tido espaço, tem buscado, mas acho que ainda precisa dar voz para essa minoria, né? Porque acredito que a diferença, olhando para a sociedade, a diferença nos enriquece, né? E o respeito nos une, né? Então acho que isso é um momento, talvez, sempre é momento, né? Mas especificamente quando, como você falou, na época de política, quando pensar nessas minorias, políticas para essas minorias, né? Acho que é o momento da gente realmente aprofundar nesses temas, né? Pois é. Eu acho que é interessante, Enes, porque senão a gente vai efetivamente continuar fazendo uma maioria de guetos, né? Que é o que a gente está vendo hoje e é isso que o Altair está colocando. Quer dizer, se a gente efetivamente não propuser, e aí eu acho que a proposta tem que ser nossa, que discutimos esse assunto, se a gente não propuser para a sociedade uma nova ética, a gente efetivamente vai continuar fazendo uma maioria de guetos, uma maioria de minorias. Isso. Para lembrar aquela frase do nosso célebre compositor, que botou numa música linda chamada Ele Me Deu um Beijo na Boca, que é assim, que é o apólogo das minorias. Apaches, punks, hips, existencialistas, beatniks de todos os tempos, univos. Isso é do Caetano Veloso, viu? Isso é do Caetano Veloso. Eu adorava ouvir isso e cantar essa parte. É isso, ó. Valeu. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Eu acho que já podemos encerrar. Tá? Essa conversa vai continuar. É uma conversa ensaio. Não houve aqui nenhum protocolo conceitual fixo. E a gente espera poder multiplicá-la nos próximos encontros. Viu? Certamente. Com certeza. Vamos continuar discutindo e fazendo lives, porque eu acho que muita gente aproveita disso. Obviamente, reproduzindo vai ser muito interessante. Aproveitar o momento a nosso favor, né? O momento de isolamento, vamos aproveitar e produzir. Isso aí. Eu agradeço muito ao Altair, agradeço a vocês também, viu? Valeu. Obrigado, também agradeço. Muito obrigado. Valeu. José Paulo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Fechando. Obrigado. Daqui a pouco eu mando para vocês por YouTube. Valeu? Tá bom. Aí à noite, quando for colocar no ar, a gente precisa estar no ar? Não, se tiver pergunta, como que funciona depois? Isso aqui, tudo que a gente falou, está gravado. O Dario já gravou. É só dar o corte final e exibir. Ok. Tá? Aí, Enes, aí não tem jeito, né? Aí eu acho que, não sei, a não ser que a gente entre no Zoom, mas eu acho que é muito complicado, né? Não sei. Realmente. Entrar para conversar. Sim, é só o que o Altair falou, dar o corte e não, peraí, você quer saber no futuro combinar uma live para conversa? É isso? Não é possível, como eu fiz no meu aniversário. A gente exibe isso
que eles assistem lá e depois a gente volta para conversar com eles. Isso é possível também. Eu fiz isso no meu aniversário. A gente pensa sobre isso, então. Depois daquela gravação, as pessoas entraram para conversar com a gente. Tá? Sim. Isso é um outro sistema que a gente pode acionar num outro momento. Valeu aí, viu? Obrigado, valeu, agora eu gente. preciso me assistir sem falar. Eu preciso me assistir. Agora é outro efeito. Eu tenho que virar espectador dos três. É isso. Tá bom. Obrigado, Altenir. Obrigado. Valeu aí. Muito bom. Valeu, obrigado. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.